Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelas tuas demonstrações de amor e pela principal delas, que é o sacrifício de Cristo. Senhor, ao refletirmos sobre o teu caráter hoje, que o Senhor nos batize com o teu santo e bom Espírito, eu te peço mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos ajude a entender o que é de fato ser cristãos, Pai. Por favor. Fale a cada um de nós, especialmente a mim, que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai. E que o Senhor nos dê disposição para nos lançarmos sobre a rocha, a pedra angular, e que nós sejamos despedaçados ao nos lançar sobre ela, em vez de sermos moídos ao ela cair sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quem aqui é cristão? O que é ser cristão? Um de cada vez. É ser o quê? Pequeno Cristo. Alguém falou por aqui? Seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Alguém mais? Uma definição diferente? Ter o caráter de Cristo. São todas definições interessantes. E eu pergunto, o que é você ser um pequeno Cristo? A Bíblia fala para a gente várias vezes, sede perfeitos, sede imitadores de Cristo. Vamos ver alguns desses textos. Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios 5, verso 1. Amém? Misericórdia ainda. Efésios 5, verso 1. Amém? Misericórdia, vamos dar mais um pouquinho de misericórdia. Eu achei interessante o rumo que a lição tomou hoje de manhã, sabe? Porque a mensagem vai ser meio que uma continuação daquilo. Efésios 5, verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que está falando aqui? É para a gente imitar a quem? Imitar a Deus. Cristo é Deus também, então, sede imitadores de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. O que é que diz ali? 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso, 1 Pedro 1, 15 e 16. Pode. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. O que está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui está falando para a gente ser o quê? Ser santo. O primeiro verso falou para a gente ser perfeito, agora está falando para a gente ser santo. Não, desculpa, o primeiro verso falou para a gente ser imitadores de Deus. Aqui está falando para a gente ser santo. E agora sim, Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus 5, verso 48. Amém? Misericórdia. Vamos dar um pouquinho de misericórdia, eu vou pedir para outra pessoa ler. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aqui sim, para mim esse talvez seja o maior desafio, sabe? Sejam perfeitos. Como assim é pra gente ser perfeito? Você consegue ser perfeito, Fabrício? Você consegue ser perfeito, Xará? Alex? Acho que o Marcos, assim, eu admiro o Marcos, ele tem um temperamento muito... É difícil tirar o Marcos do sério. Assim, ele tem uma paciência, eu falo assim, uma paciência que nada abala. Você consegue ser perfeito, Marcos? Quem consegue ser perfeito aqui? Quando eu falo do Marcos, eu já vi ele em algumas situações que eu já teria perdido a cabeça, assim, há muito tempo, sabe? Já teria xingado, não xingado palavrão, mas já teria ofendido a pessoa e por aí vai, e o Marcos tá lá calmo, assim. Eu lembro da vez que eu levei ele no aeroporto, né? Ele tinha um voo, sei lá, para as 2 horas, e uma hora ele tava bem sentado, tranquilamente, digitando no computador. Eu, Marcos, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô esperando, na hora que o pessoal me levar. Eu falei, rapaz, você vai perder esse voo, você já perdeu o voo. O voo era 2 horas e 1 hora ele estava aqui ainda na casa, sentado, tranquilamente assim, trabalhando no computador, como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, rapaz, já deu a hora de você fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu falei, dá um chilique. Como assim? Dá um chilique, rapaz, faz alguma coisa. Ele, hã?
E aí, no final das contas, eu peguei e eu levei lá em Campo Grande, foi o tempo recorde, eu fiz daqui no aeroporto, sei lá, Deixa os minutos pra lá, senão vocês vão... Ninguém mais vai confiar... Hã? Exatamente, vocês nunca mais vão confiar de andar num carro que eu estiver dirigindo, mas eu fiz muito rápido daqui lá no aeroporto, e ele com aquela paciência dele que nada abala. Mas o Marcos tá falando, então eu costumo brincar bem assim, o Marcos ele nasceu um passo mais perto do céu. Eu falo assim para as outras pessoas, sabe? Ele nasceu um passo mais perto do céu por causa dessa paciência que eu não tenho. Não tenho essa paciência toda. Mas o Marcos está falando pra gente que ele também não consegue ser perfeito. E a Bíblia falou muito clara, é pra gente ser imitador de Deus, é pra gente ser santo como aquele que nos chamou é santo, e é pra gente ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E eu pergunto, como é que a gente vai ser perfeito? Se ninguém aqui consegue. Talvez a melhor pergunta não seja nem essa, talvez a pergunta seja, o que é ser perfeito? Qual a definição de perfeição? Porque eu imagino que Deus não vai falar pra gente fazer algo que a gente não consiga fazer, certo? Quer dizer, a gente nunca vai conseguir ser perfeito, a gente vai depender do poder dele. Mas se a gente tiver a definição errada de perfeição, a gente pode passar a vida toda lutando para alcançar algo que não é isso que Deus queria que a gente alcançasse. Então, eu repito a pergunta, o que significa ser perfeito? Qual é a referência de perfeição? Cristo. Mas Cristo é meio vago, quer dizer, qual o aspecto de Cristo para eu imitar? A respeito de Cristo, sim, a gente deve ser perfeito como Cristo é, no sentido de que ele é perfeito em sua esfera e nós seremos a nós. Traz para algo mais prático, Marcos, o que isso significa? O bebê, quando nasce, não come, não anda, não fala, a gente diz que bebê é perfeito. Uhum. Porque ele está dentro da normalidade da idade dele. Já se uma criança de 9 anos não fala, não come, não manda, a gente vai lá e falar, essa criança tem algum problema. Mas eu quero que você traga isso para a forma prática, para a nossa vida como cristão. Eu não sou bebê mais, nem você. O que isso significa de forma prática? Aquilo ao qual nós temos luz para realizar, digamos, acabei de entrar para a igreja, eu devo guardar o sábado, devo devolver o dízimo, etc. E aí, à medida que a minha vida cristã vai avançando, eu vou descobrindo novas coisas. Vou dar um exemplo. Um pregador conhecido, ele pregava várias reformas, e aí um dia Deus tocou num ponto assim, e a motivação pela qual você está fazendo essas reformas? Foi uma reforma de cada vez, e ele foi avançando. Até chegou um ponto onde Deus falou para ele, e a motivação? A partir desse momento, que Deus falou para ele a motivação, ele mudou as pregações dele. A maioria das pregações dele hoje é sobre a motivação, sobre o novo coração, porque foi a experiência pessoal dele. Não atingiu ainda o ponto que eu queria que atingisse. Alguém mais tem alguma contribuição? O que significa perfeição? Qual a definição de perfeição? Qual a referência de perfeição? Porque é para a gente ser perfeito. Qual a referência para a perfeição? A Bíblia apresenta 2 caminhos para você ser perfeito. 2 tentativas diferentes. Eu quero começar lendo a primeira delas, lá em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Quer dizer, para perfeição não, 2 referências de tentar ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Amém? Voluntário para ler? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitaste as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e eu exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui tem alguém que queria ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia falou para a gente ser semelhante a Deus. Não falou ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Ser de perfeito. Aqui a gente tem alguém que quis ser semelhante ao Altíssimo. E qual que era a visão que esse ser tinha do Altíssimo? O que ele iria fazer para ele se tornar semelhante ao Altíssimo? Ele iria ocupar o lugar dele. De que forma? De que forma prática ele iria fazer isso? Está aqui no verso 13.
Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Ou seja, eu vou me elevar, e elevar minha posição cada vez mais, e ao fazer isso, eu serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a visão que esse ser tinha de ser semelhante ao Altíssimo, de ser imitador de Deus. Certo? E a gente tem uma complementação para isso em Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 17. Ezequiel 28, versos 12 a 17. Quem lê pra gente? Ezequiel 28, 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei do Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrirás, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram o engaste e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim de guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então a gente está falando aqui de alguém que já era perfeito. A gente sabe que esses dois textos estão falando da mesma pessoa. Quer dizer, que está falando do rei de Tiro, mas em uma segunda aplicação está falando de Satanás. O mesmo Lúcifer que estava falando lá em Apocalipse, não. Em Isaías capítulo 14, certo? Está falando da mesma pessoa. E é interessante que aqui vem falando que ele era perfeito. Ele era, na verdade, tipo assim, ali falou, como é que falou, Fabrício? O selo da perfeição, se não me engano, né? Ou seja, quem chegasse atingisse aquele patamar, diríamos assim, a gente poderia falar que era perfeito. Ele era o selo da perfeição. E aí ele teve essa brilhante ideia, não posso ser irônico, né? Eu tenho que me acostumar a não ser irônico. Ele teve essa ideia que não foi boa, de que ele precisava se exaltar para ele ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele fez isso, aqui vem falando qual que foi a consequência dele. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência. Isso aqui é importante, guardem isso daqui. Na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência. Ele era perfeito, deixou de ser, e o interior dele foi enchido de violência. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. E lá em Isaías, o final dele fala bem assim, depois que ele fala, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, fala o final dele, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que não abria a casa de seus cativos? Ou seja, a gente está falando de alguém que já era exaltado, já tinha uma posição, e ele quis se exaltar ainda mais porque ele achou que isso era ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis se separar dos outros e quis ocupar uma posição assim, única. Mas ele já ocupava aquela posição única. Não tinha ninguém semelhante a ele. E ainda assim ele quis se exaltar mais e mais. E a gente sabe qual que é a consequência disso. Ele foi expulso do céu e hoje ele atormenta a gente aqui na terra. Nós estamos falando de Satanás aqui, que era Lúcifer, e agora é Satanás. E em contraste com isso, então, quer dizer, essa é uma das formas de tentar se tornar semelhante ao Altíssimo. Qual é? Vou me exaltar.
Vou me exaltar, vou me isolar dos outros, vou me exaltar cada vez mais, vou me colocar numa posição mais elevada, e isso é se tornar semelhante ao Altíssimo, segundo a visão desse camarada aqui. E em contraste com isso, a gente tem Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Amém? Misericórdia? Filipenses 2, versos 5 a 8. Quem pode ler para nós? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Eu achei interessante que a sua versão trouxe o modo de pensar de Cristo Jesus. Tem algumas versões que falam, agem em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas a tradução mais correta é exatamente essa, do modo de pensar, ou seja, algumas versões trazem a mente, agem em vós também a mesma mente, que houve em Cristo Jesus. Então, vamos ter esse modo de pensar de Cristo. Qual foi o modo de pensar de Cristo? Ele podia ser igual a Deus, e isso para ele não seria usurpação, quer dizer, ele não estaria tentando tomar algo que não pertencia a ele, mas apesar disso, o que ele fez? O que o texto diz que ele fez? Ele abriu mão do direito que era dele. E o que mais? Verso 7. Ele se esvaziou, se fez servo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E não parou ali, simplesmente ele saiu lá do trono dele, chegou aqui, mas ele ainda se rebaixou ainda mais. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, um tenta se exaltar, e quanto mais exaltado, quanto maior for a posição que eu me colocar, mais semelhante ao Altíssimo eu serei. E o outro, ele se humilhou, até a morte e morte de cruz. E eu pergunto, qual deles foi perfeito? Qual deles demonstrou a perfeição que é para a gente alcançar? Aquele lá de Isaías, que depois foi expulso do céu, ou aquele que escolheu descer do céu e vir a essa terra e se humilhar? Qual deles demonstrou a perfeição que é para a gente demonstrar? O que desceu do céu, não o que foi expulso, né? Quer dizer, foi expulso e não tem oportunidade de voltar. O que desceu não, foi um ato voluntário. Ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. E é interessante a gente apresentar assim conceitos, mas eu acho interessante quando a gente vê isso na prática, sabe? O contraste entre uma coisa e outra. E a gente consegue ver isso por volta ali na ocasião do final da vida de Cristo. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22, versos 14 a 23. Aqui, esse texto aqui mexeu bastante comigo essa semana. Lucas 22, versos 14 a 23. Não sei se a Bíblia de vocês tem subtítulo. A minha tem subtítulo aqui ao longo do texto, né? E o subtítulo desses versos aqui é A Ceia do Senhor. A última Páscoa. Estou falando ali da última refeição que Cristo fez com os discípulos antes de ser crucificado. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice,
depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Ou seja, os discípulos, mas quem será que vai trair o Salvador? Quem tem essa coragem de fazer algo terrível desse jeito? Deixa um dedo aí, deixa marcado esse texto. A gente vai lá para João, capítulo 13, e depois a gente vai voltar aqui para Lucas. João, capítulo 13, verso... Verso 4. João capítulo 13, verso 4. Amém? Vamos começar no verso 2, na verdade. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Isso aqui é muito interessante, quer dizer, Jesus sabia que o Pai tinha depositado tudo nas mãos dele, ou seja, que ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha majestade. Olha só o que ele faz. Jesus, sabendo tudo isso, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Eu acho isso aqui muito interessante, sabe? Esse contraste, quer dizer, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha e cingiu-se. Agora a gente volta lá para Lucas, capítulo 22, que eu falei para vocês deixarem lá marcado com o dedo. Então não é para ser difícil de achar, certo? Lucas, capítulo 22, verso 24. Por que eu vim aqui para João? Porque eu achei interessante isso. Quer dizer, teve a ceia, acabada a ceia, Jesus levantou-se, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Então, segundo o relato aqui de João, o lava-pés veio depois da Santa Ceia. E, segundo Lucas, depois da Santa Ceia, verso 24, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Você consegue perceber o contraste aqui bem nítido, bem claro? Enquanto um sabia que o Pai tinha dado todas as coisas na mão dele, ele se levanta e vai servir. Os outros, tipo, aqueles que eram de fato um Zé Ninguém, desculpa da expressão, aí eles começam a discutir sobre quem parecia ser o maior. É irônico, né? É muito contrastante isso. Aquele que de fato era alguma coisa, ok, eu me levanto e vou servir. Aqueles que não eram nada, não, eu sou maior do que você, eu sou maior do que você, eu sou mais importante. No reino, eu vou ser o primeiro-ministro, você pode ficar com a posição de segundo, terceiro, quarto, ou guarda da porta. Acho que você como guarda da porta vai ficar muito bom. Eu fico como primeiro-ministro. E é interessante assim ver esse contraste, sabe? E eu pergunto, quer dizer, eu comecei o sermão perguntando, nós somos cristãos. Qual é o exemplo para a gente seguir? O de Cristo ou dos apóstolos? E aí, lá em João falou que eles começam a se perguntar quem iria fazer isso. E Jesus, ele indicou quem iria fazer aquilo, mas ele também fala para os outros, falou, olha, vocês também vão se escandalizar em mim. E ele falou especialmente para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E qual foi a resposta de Pedro? E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E aí Jesus vai e fala para ele que antes que o galo cantasse, Pedro já teria negado ele 3 vezes.
Então, eu acho interessante ver esse contraste, sabe? Um se exaltando, um não, né? Um grupo se exaltando, e aquele que de fato era alguma coisa, aquele que de fato poderia se exaltar, ele se rebaixa. E essa semana eu estava lendo o Desejado de Todas as Nações, e eu vi alguns textos aqui muito interessantes. Muito, muito, muito interessantes. Próxima à entrada do horto, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de 3, pedindo-lhes que orassem por si mesmos e por ele. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou nos mais retirados recessos do mesmo horto. Esses 3 discípulos eram os mais íntimos companheiros de Cristo. Contemplaram-lhe a glória no monte da transfiguração. Viram Moisés e Elias conversando com ele. Ouviram a voz do céu. Agora, em sua grande luta, Cristo os desejava ter perto de si. Muitas vezes passaram a noite ao seu lado nesse retiro. Nessas ocasiões, depois de um período de vigília e oração, costumavam dormir imperturbados a pequena distância do Mestre, até que os despertava pela manhã para irem novamente ao trabalho. Agora, porém, ele desejava que passassem a noite com ele em oração. No entanto, não podia admitir que nem mesmo eles testemunhassem a agonia que devia suportar. Ficai aqui, disse-lhes, e velai comigo. Foi uma pequena distância deles, não tão afastado que não o pudessem ver e ouvir, e caiu prostrado por terra. Sentia que, pelo pecado, estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não deve exercer seu poder divino. Como o homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como o homem deve suportar a ira divina contra a transgressão. Ao sentir Cristo interromper a sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui, estava perdida sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam possessão, afinal, de Cristo. Ele próprio, está falando de Satanás aqui, o próprio Satanás seria derrotado e expulso. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Aqui está falando assim, em outras palavras, Satanás ele não estava para brincadeira ali. Ele sabia que todo o domínio dele, a própria existência dele, dependia daquele momento. E eu te pergunto, você acha que Satanás colocou pouca energia ou muita energia naquela tentação que ele foi fazer a Cristo? Pensa assim, a existência dele dependia daquele momento, do resultado daquela batalha. Ele colocou pouca energia ou muita? Toda energia. Toda energia que ele tinha, ele colocou ali. Satanás diz, e olha só como é que ele trabalhou. Se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Satanás dizia-lhe que, se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Em outras palavras, Satanás virou para Cristo e falou bem assim, você vai ser igual eu, se você seguir nesse caminho. É isso que você quer? Você quer se tornar igual a mim? Você vai estar para sempre separado de Deus. É isso que você quer? Pensa bem. É esse o caminho que você vai seguir? E que se lucraria com esse sacrifício? Quão desesperados pareciam a culpa e a ingratidão humanos. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto a vantagens temporais e espirituais te rejeitou. Procuram destruir-te, a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhes foram feitas com um povo peculiar. Um de teus próprios discípulos, que tem ouvido tuas instruções e sido um de seus tem sido um de mais destaque nas atividades da igreja, trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Que aqueles a quem empreendera salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem às tramas de Satanás, isso lhe traspassava a alma. Terrível era o conflito. Media-se pela culpa da nação, de seus acusadores e traidor, pela culpa de um mundo imerso na impiedade.
Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo e esmagava-lhe a alma o sentimento da ira divina. Contemplai considerando o preço a ser pago pela alma humana. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. De seus lábios, de seus pálidos lábios, irrompe o amargo brado. Pai, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo então acrescenta, todavia, não como eu quero, mas como tu queres. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou o Cristo até o mais profundo de seu ser. Na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos com o aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concedera bênçãos e conforto, protegera na dor e na aflição. Aquele que para ele estivera sempre expressões de simpatia, sofria agora sobre-humana dor, ou seja, uma dor que os seres humanos não conseguem compreender. E almejava saber que estavam orando por ele e por si mesmos. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam isso, seria fortalecido. Erguendo-se num doloroso esforço, dirigiu-se cambaleante ao lugar onde deixara os companheiros. Mas achou-os adormecidos. Houvesse-os encontrado em oração e ter-se-ia sentido aliviado. Estivessem buscando refúgio em Deus para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles, e Jesus se teria sentido confortado na sua firme fé. Mas não deram ouvidos à repetida advertência: vigiai e orai. Os discípulos não pretendiam abandonar seu Senhor, mas pareciam paralisados por um torpor que teriam sacudido de si, caso houvessem continuado a rogar a Deus. E eu pergunto, quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quer dizer, a gente não planeja abandonar a Cristo, mas parece que tem um torpor que nos paralisa, que nos cega, e a gente não consegue, sei lá, parece que é uma nuvem assim que paira sobre nós e a gente não consegue vencer isso. Depois de ler aquilo que a Bíblia fala sobre Lúcifer, sobre o espírito que Lúcifer entretinha, quer dizer, eu vou me exaltar acima das estrelas de Deus, e isso é ser semelhante ao Altíssimo. E depois da gente ler lá em em Lucas, que nessa hora de agonia os discípulos estavam lá se exaltando, quer dizer, quem vai ser o primeiro ministro do reino? Eu fico me perguntando, será que esse torpor que impediu eles de estarem em oração, em vigia, numa hora tão crucial, será que esse torpor não era o desejo de exaltação própria? Será que esse torpor não era exatamente aquele espírito de Satanás, quer dizer, eu vou me exaltar? Custe o que custar, como a gente estava falando aqui na lição? Se eu precisar pisar nos outros, eu vou pisar, não tem problema, contanto que eu seja exaltado. Mas eu acho interessante ver aqui o contraste entre a atitude dos discípulos e a atitude de Cristo. Primeiro, quer dizer, começou com o primeiro texto que eu li aqui. Cristo não podia admitir que nem mesmo os discípulos testemunhassem a agonia que devia suportar. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele estava ansiando por saber que eles estavam em oração com ele estava tão preocupado com os outros que, não, isso aqui é demais para eles, eu não quero que eles vejam isso daqui, eu vou sofrer sozinho. E aqui segue dizendo, a fraqueza dos discípulos despertou a raiva de Jesus? Não. A fraqueza dos discípulos despertou a simpatia de Jesus. Ele temia que os discípulos não fossem capazes de resistir à prova que lhe sobreviria em sua entrega e morte. Não os reprovou, mas disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, buscava desculpar-lhes a fraqueza. O espírito, na verdade, está pronto, disse,
mas a carne é fraca. Novamente foi o Filho de Deus tomado de sobre-humana dor. Voltando Jesus a procurar o seu retiro, caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos para que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma sediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era tarde demais. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Poderia dizer: receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei ao meu Pai. Beberá o Filho de Deus o amargo cálice da humilhação e da angústia? O inocente deve sofrer as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso? Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou sua humanidade do último, supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado. As misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante ele. Contempla-lhe a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. E eu pergunto, é o mesmo espírito que Satanás manifestou, né? Eu vou me exaltar, me farei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas de Deus eu vou exaltar o meu trono. É o mesmo espírito, né? Igualzinha a atitude. Um se elevando e o outro se rebaixando. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão. E não se desviará de sua missão. Tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Havendo tomado a decisão, cai moribundo no solo, do qual se erguira parcialmente. Onde se achavam então os discípulos para... uma pergunta. Onde se achavam então os discípulos para pôr ternamente as mãos sobre a cabeça do desfalecido mestre e banhar aquela fronte, na verdade mais desfigurada que a dos outros filhos dos homens? O Salvador pisou sozinho o lagar, e do povo nenhum com ele havia. Toda vez que eu paro para refletir no sacrifício de Cristo, isso me deixa assim pensativo, sabe? Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Que obrigação Cristo tinha de vir morrer? Ele não precisava fazer isso. E ler assim, a descrição com tantos detalhes daquilo que ele sofreu, assim, é como uma facada entrando assim no meu peito, quer dizer, era para eu passar por isso. E aqui a gente vê claramente qual que é o espírito que movia Cristo. Quer dizer, se nós queremos ser cristãos, é o mesmo espírito que deve mover a gente. Não é o espírito de exaltação, eu vou me isolar dos outros, eu sou mais santo do que você, fica para lá. Sai de perto de mim, você vai me contaminar com o seu pecado. Eu vou me isolar das outras pessoas? Quanto mais isolado eu tiver, melhor. Menos tentação eu vou ter. Não foi esse o espírito que Cristo demonstrou, sabe? Ele, sendo igual a Deus, ele se humilhou. Se tornou um ser humano e se humilhou até a morte. E morte de cruz. E eu te pergunto, volto para a pergunta que eu comecei. O que é ser perfeito? Qual é a referência de perfeição? A Bíblia fala que nós devemos ser perfeitos, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Mas qual é a referência de perfeição? É eu me exaltar mais e mais e mais, eu me tornar cada vez mais
eu lutar cada vez mais para obedecer à lei de Deus e nisso eu olho para as outras pessoas com desprezo, porque sai daqui que eu já venci isso. Eu já não faço mais isso aqui que você faz. Sai daqui, fica longe de mim que você vai me influenciar para o mal. Esse foi o exemplo que Cristo nos deixou? Ou o exemplo que Cristo nos deixou foi de abnegação? Foi de sair para trabalhar pelos outros? Foi de se humilhar a si mesmo? O pecado com o qual mais se condescende e que nos separa de Deus e produz tantas desordens espirituais contagiosas. Repare nisso que eu falei. Às vezes a gente se isola das pessoas com medo de a gente ser contaminado pelas tendências pecaminosas delas. Mas qual é o pecado que mais nos separa de Deus e nos produz tantas desordens espirituais contagiosas? É o egoísmo. Rapaz, ler isso aqui doeu tanto. Quer dizer, é mais perigoso o meu egoísmo contaminar as pessoas ao meu redor do que os outros pecados que elas têm me contaminar. Tá fazendo sentido? Dá para entender assim ou vocês acham que eu estou forçando o texto? Eu vou ler de novo. O pecado com o qual mais se condescende e que nos separa de Deus e produz tantas desordens espirituais contagiosas é o egoísmo. Ou seja, eu não devia ter medo de me contaminar com o pecado das outras pessoas se eu já estou contaminado com o pecado mais contagioso que é. Qual é esse pecado? O egoísmo. Se eu estou contaminado com o egoísmo, isso é mais contagioso do que qualquer outro pecado que qualquer outra pessoa possa ter. Não pode haver retorno ao Senhor a não ser mediante a negação do próprio eu. Uau! Todos nós temos momentos na nossa vida cristã. Momentos que a gente está no alto espiritual, momentos que a gente está no baixo espiritual, momentos que a gente está no alto, no topo da montanha, e a gente vai. E a vida de todos nós é assim. Não precisava ser assim. A gente podia aprender a depender de Cristo de tal forma que a nossa vida podia ser sempre no alto, subindo cada vez mais. Mas infelizmente é assim, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas como é que a gente vai voltar para o alto quando a gente está no baixo? Não pode haver retorno ao Senhor, a não ser mediante a negação do próprio eu. Então, quer dizer, quando eu estou no fundo do poço, eu preciso evitar as outras pessoas para eu atingir o auge espiritual de novo? Negar o eu. E o último texto que eu queria ler com vocês está em Beneficência Social, página 118. E lá vem dizendo que muitas pessoas têm vontade de viajar para aquilo que é chamado Terra Santa, Jerusalém, Cafarnaum, para andar onde Cristo andou. E aqui fala bem assim, não precisamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas ao pé do leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Quer ser cristão? Quem quer ser cristão? Como é que a gente vai ser cristão? Indo lá para Jerusalém, andar onde Cristo andou? Gastar uma fortuna? Se colocar em perigo, porque aquela é uma região que vive em guerra? Eu conheço pessoas que já foram para lá e no meio da viagem, de repente, começa um míssil caindo de lá para cá e o povo sai correndo para se esconder nos abrigos subterrâneos. Gastou uma fortuna para ir para lá. E sem contar o turismo que envolve lá, né? A pessoa trouxe Era um pacote de terra do Rio Jordão. E um pacotinho assim. A pessoa pagou na época, acho que, sei lá, $50 num pacote de terra do Rio Jordão. Isso é andar nas pegadas de Jesus? Isso é ser cristão? É seguir Cristo? Como é que eu vou ser cristão de verdade? Se eu quero ser cristão de verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender com Cristo a lição da abnegação, do negar o próprio eu. Viver para ajudar os outros. Esquecer de mim mesmo. Não foi isso que Cristo fez? Não é o que diz lá Filipenses? Ele sendo igual a Deus, não era usurpação para ele ser igual a Deus. Mas ele se humilhou, ele se rebaixou. A forma de homem. Estando na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. A gente vai demonstrar muito mais cristianismo
amando as pessoas ao nosso redor, do que lutando para obedecer a lei de Deus, do que nos isolando das outras pessoas, porque as outras pessoas nos contaminam com o pecado delas, como a gente estava falando na lição. Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele andava com ladrões, com prostitutas, e ele não era contaminado por isso. O pecado dessas pessoas não contaminava ele. Por quê? Porque ele estava livre do pecado mais contagioso, que é o egoísmo. E o apelo de hoje é que nós contemplemos a Cristo, que a gente aprenda a nos colocar numa posição de entender quem nós somos de fato, quão ruins nós somos. Quer dizer, foi pelo meu pecado que Cristo morreu. O que eu tenho de melhor do que você? Se foi pelo meu pecado que ele morreu, quer dizer, o meu pecado causou essa dor em Cristo. Como é que eu sou melhor do que você? Como é que eu sou melhor do que você? Eu não sou melhor do que ninguém. E o pecado mais terrível é o egoísmo. Por quê? Porque é o mais difícil de eu abrir mão dele. É o mais difícil de eu perceber que eu sou egoísta. Por isso que ele é o mais contagioso. Então, um apelo dessa manhã é que nós sigamos a Cristo, sigamos as pegadas de Cristo, aonde quer que ela nos leve, seja ao pé do leito dos doentes, na choça da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, ou em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Assim como Cristo, na agonia dele, ele não permitiu que os discípulos testemunhassem o pior da angústia. Que esse seja o Espírito que nos motive também. Um amor desinteressado pelo próximo, como a gente estava falando na lição. A gente vai ter uma mensagem musical agora, depois eu finalizo com uma oração. Tanta gente, dor e aflição.
Oremos. Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai Celeste, nós viemos diante de Ti pedindo, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração. E que o Senhor nos ajude a vencer o pior dos pecados, Pai, que é o egoísmo. Obrigado pelas repressões que o Senhor nos dá. E obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Da forma que realmente devemos ser, amando as pessoas, amando a Ti em primeiro lugar e, consequentemente, amando as pessoas. Não tem como amar ao Senhor e não amar o meu semelhante, Pai. Se eu amo ao Senhor, se eu digo que eu amo a Ti e eu não amo o meu semelhante, eu não entendi nada do que é ser cristão. Obrigado, Pai, por ter me repreendido essa semana com relação a isso. E, Senhor, se tem mais alguém aqui que precisava dessa mensagem, que o Senhor toque no coração e que não seja apenas mais uma mensagem, Senhor, mas, como diz a Tua palavra, seja uma espada de 2 gumes que separa medula e ossos. E que o Senhor nos dê um novo coração, um coração que ame a Ti e ao próximo. Queremos ser cristãos de fato. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouviu. Nós te pedimos que o Senhor nos dê vitória em todos os aspectos que precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.